relação da baixa autoestima com a candidíase e a síndrome fúngica? O que tem a ver a sua ancestralidade, o seu pai, a sua mãe, com os seus sintomas de repetição? Será que isso vem desde a infância? Será que você está repetindo padrões? Será que você está se mantendo no mesmo ciclo de doenças que seus familiares? Será que você nunca parou para olhar para isso? É esse o conteúdo de hoje. Para você que não me conhece, que é nova por aqui, já aproveita e escreve nova aqui nos comentários para eu te dar as boas-vindas. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e aqui você sempre saberá mais sobre tudo relacionado à síndrome fúngica, candidíase, nutrigenética, que é uma outra área minha de atuação, e o que envolve o estilo de vida saudável também trago para vocês. E já adianto que amanhã oficialmente começaremos a turma 20 do Método SP. Então, para você que está perdida, que está sem saber o que fazer, está aí com seus sintomas e já bateu muito a cabeça em tentativas frustradas de tratamentos que não trazem resultado e você quer fazer algo que realmente tem comprovação, que traz resultado, que as pessoas que seguem, que aplicam, têm resultado, eu te convido a fazer parte da turma 20, que amanhã a gente começa oficialmente. E ontem, já adianto aqui para vocês, a gente abriu o boleto parcelado por 24 horas, vai encerrar a disponibilidade do boleto parcelado hoje, se não me engano, por volta do meio-dia. Então, se você está em dúvida de alguma coisa, pode aproveitar o conteúdo de hoje para perguntar. Seja bem-vinda, Silvana, Edivânia, Rose, pessoas novas por aqui, Érica. Que bom ter vocês por aqui. Então, vamos lá. Para quem é nova por aqui, já antecipo que síndrome fúngica é um conjunto de sintomas, uma consequência do crescimento de fungos em você, em qualquer parte do seu corpo. Isso gera consequência grave quando não é tratado. Então, se cresceu fungo numa unha, num couro cabeludo, no intestino, na pele, nas dobras da pele, esse fungo cresceu, é um aviso do seu corpo que você precisa fazer alguma coisa, você precisa se proteger, você precisa cuidar do seu corpo. Só que quando aparece um sintoma de adoecimento, a mensagem de cuidado, ela é interpretada de forma incorreta. A pessoa, por conta dos familiares, daquilo que aprendeu desde a infância, ou até mesmo por prescrições de profissionais da área da saúde por uma questão emergencial, interpreta que eu estou com um problema, eu preciso passar alguma coisa, usar alguma coisa para eliminar esse sintoma. E a pessoa entra nesse ciclo frustrante que é, estou me sentindo mal, estou infeliz com o meu corpo, estou sobrepeso, eu tomo um remédio para tentar emagrecer. Eu estou com uma micose, eu passo um remédio para tentar eliminar essa micose. Eu estou com candidíase, eu uso uma pomada que gera fissura, gera atrofia quando usada repetidamente para esperar eliminar o sintoma. Só que isso não acontece e milhares de mulheres estão ficando frustradas com gordura na região do abdômen, com sintomas de crescimento de fungos em várias partes do corpo, porque estão tentando repetidamente fazer um tratamento que já se mostrou ineficaz. Certo? Isso aconteceu com você? Se sim, coloca aqui nos comentários quais são as suas principais queixas. O que te trouxe aqui? O que está fazendo você 8 da manhã entrar aqui para conversar comigo, para estar aqui comigo? Aqui é uma conversa, tá? Então eu quero interagir com vocês para eu entender o que vocês estão sentindo e em qual fase, em qual nível de consciência você está, o quanto você já sabe do que não funciona, do que você já tentou, do que você está enxergando em relação a um protocolo natural antifúngico, tá certo? Então, muitas dessas mulheres que passam por essas tentativas frustradas, assim como eu já lá atrás também passei por problemas de pele, desidrose, micose, ganhei 8 quilos, sim, eu já fui 8 quilos acima do meu peso, chamada falsa magra, né, que não parece que está acima do peso, mas eu estava com a pele cheia de acne, com a dermatite, enfim, com a micose, como eu disse pra vocês. Então, eu fui juntando os sintomas com o passar do tempo. E por que eu quis trazer o tema da autoestima aqui pra vocês? Porque muito do que você normaliza de sintoma no seu corpo, muito do que você normaliza do que está acontecendo com você, pode ser que você olhe para os seus ancestrais, olhe para a sua família e veja a sua família com diversos sintomas, com vários problemas de saúde
E você, para se encaixar nesse sistema, para você fazer parte, para ser aceita, você tem que desenvolver alguma coisa. Porque se você for feliz, saudável, ótima, ter uma vida ótima, parece que você não pertence. Parece que você só é amada se você está doente, com algum problema, com algum sintoma, para ser vista. Isso, claro, é uma análise que a gente faz de uma forma profunda, olhando tudo que vem se repetindo ali com seus avós, com a sua mãe, com seu pai, talvez com seus irmãos, se você tem irmãos, o que vem acontecendo, que você vai vendo que, opa, os meus familiares, aconteceu isso com os meus familiares e eu aqui estou com sintomas também, então é normal, na minha família é assim que acontece. E você não se sente merecedora, você não se sente capaz o suficiente de pegar, investir na sua saúde, você investe, gasta, né? Na verdade não é um investimento, gasta com doença, mas não investe em saúde, porque você vê as pessoas do seu sistema familiar fazendo isso e você normaliza esse tipo de tratamento. Então, eu me trato assim porque todo mundo se trata assim. Ah, quem sou eu para ter uma vida ótima? Quem sou eu para ter uma vida com a pele bonita, com o corpo que funciona, feliz no meu relacionamento, feliz no meu trabalho? Não, eu tenho que voltar pro ninho, eu tenho que estar ali junto com os meus familiares, eu tenho que estar ali pertencente ao meu sistema. Você sente que isso está acontecendo? Você consegue enxergar alguma coisa repetindo nos seus parentes e que está acontecendo com você? Tem alguma doença que você olha para o seu pai, para sua mãe, viu acontecendo com eles e está acontecendo com você? Por que eu trago isso aqui para vocês? Porque quando eu estava vivendo o quadro de síndrome fúngica, isso lá em 2017, a minha família, pai, mãe, irmão, todo mundo tinha alguma doença. E eu não tinha consciência de enxergar que eu estava repetindo, que eu estava fazendo algumas escolhas, vivendo vícios, vivendo um estilo de vida, que eu estava fazendo tudo isso para pertencer àquele meio, que era a vida que não tem certo e errado, são escolhas, tá? Isso não é questão de julgamento, é olhar para os familiares sem julgamento e cada um escolhe a vida que quer viver. A partir dos 18 anos, cada um escolhe a vida que quer viver. Mas muitas vezes, inconscientemente, no estado de adoecimento, no estado que eu não cuido de mim do jeito certo, que eu não trago nutrição, porque nutrição é um cuidado feminino, é um olhar carinhoso para o seu corpo. Toda vez que você esquece de se nutrir, é porque você esquece de se agradar, você esquece de cuidar de você. Isso nem sempre está no seu consciente. Isso muitas vezes você nem percebe que deixou de fazer, tá certo? Coloca aqui nos comentários se tem repetição de doença na sua família e se alguma é o que você está sentindo, que você enxerga que está acontecendo hoje com você. E a candidíase, mulheres, que a maioria de vocês já passaram pelo quadro ou se não passou, pode ser que passe em algum momento da vida se não cuidar da sua imunidade, do seu sistema imunológico. A candidíase é só uma consequência de tudo que vai acontecer ou estar por vir. Pode ser o principal gatilho, a principal dor, mas não necessariamente será a única ou a última, quando a mulher não toma consciência de assumir as rédeas, de falar assim, não, deixa eu parar esse ciclo, deixa eu interromper isso e deixa eu começar a cuidar do meu corpo, deixa eu aplicar o tratamento, deixa eu fazer o que tem que ser feito do começo ao fim. Porque não é, às vezes, não é de vez em quando, é começo, meio e fim. É igual você faz um tratamento quando você começou a usar um antibiótico, quando você começou a usar o anti-inflamatório. O tratamento teve um início e um fim. O tratamento, o protocolo para a síndrome fúngica alimentar também tem um começo e um fim. E aí depois o estilo de vida que você vai adotar, a vida que você quer levar, o reflexo que você quer trazer para os seus filhos, para a sua família, é uma escolha sua. Isso aí é um outro ponto, é uma outra conversa. Por isso que lá na fase de manutenção do método, a gente tem essa conversa. A gente entra em tópicos mais profundos sobre hormônios, sobre processo de envelhecimento. Porque é a escolha, a gente vive exatamente o que a gente projeta. Ah, não, Sheila, eu não projetei isso daqui. Mas projetou algo diferente? Organizou algo diferente para a sua vida? Marcou data?
se organizou para fazer o tratamento? Se outras pessoas conseguem fazer e ter resultado, por que só você não consegue? Porque não foi visualizado, organizado, projetado, anotado. Se eu não anoto, eu não cumpro. Se eu não marco datas, eu não compareço, eu não faço, eu não me organizo. Então pode ser que você se visualize muito mais na doença do que na saúde. Por conta de tudo que vem acontecendo na sua família, com seus ancestrais. Talvez com alguns que você nem conheça. A Andrea colocou aqui, eu tive pancreatite, quase morri e agora estou com candidíase de repetição. Então, é um ciclo de doença. Por que está se repetindo? Por que isso tem que acontecer com você? Por que você não está saudável? Por que você não está vivendo uma vida ótima? Será que a nutrição, o que você está aplicando, se fosse o correto, você estaria adoecendo? Você teria um quadro inflamatório e depois uma infecção de repetição? Então é um olhar agora que vocês precisam fazer desse encerramento, desse fechamento agora, antes de iniciar o método, de realmente fazer um balanço, né? Você que está aqui, que está indecisa e que não sabe o que fazer, e que você é nova e está me vendo pela primeira vez, até esse conteúdo pode parecer um pouco denso, pesado, para um primeiro contato. Só que é muito mais simples eu falar, coma três alimentos que vão te ajudar a eliminar a candidíase. Vamos lá? Tome aqui os alimentos. Só que isso não é o tratamento, isso não é o protocolo, isso é uma dica superficial que não faz elevar sua consciência, que não ajuda você a colocar os 2 pés no chão e tomar consciência para o todo, para aquilo que você está vivendo, para o ambiente, para a repetição. Isso não faz você tomar consciência de que por muitas vezes você nunca visualizou você ótima, você saudável, você bem, você energizada, você com libido para fazer o que você quiser da sua vida, para realizar projetos, realizar sonhos, trabalhar. Eu sei que muitas de vocês são casadas, muitas de vocês não têm independência financeira, são dependentes financeiramente, tem outras que são independentes. O que falta? Qual é a energia que falta para isso? O que traz energia para o corpo para eu poder realizar as coisas? Quem me entrega essa energia? É a alimentação, gente. É a alimentação. Não é à toa que existem crianças, quando você avalia crianças que receberam nutrição específica desde a infância, desde a barriga da mãe, comparado com aquelas que não receberam, o poder intelectual de tomada de decisão, de doenças, de infecções, um é maior, outro é menor. Então, quando estamos adoecendo, quando estamos com uma baixa de sistema imunológico, quando não temos células de defesa, quando estamos numa situação que nos leva a ter uma baixa autoestima, isso também impacta o nosso sistema imunológico. Se eu convivo só com pessoas que vivem no estado de doença, que estão sempre reclamando, que estão sempre adoecendo, são pessoas do meu meio, final de semana é sempre o mesmo perfil, a mesma situação, a chance de você se tornar uma pessoa saudável é muito pequena. E é por isso que lá no grupo das bem-nutridas, inclusive eu estou transferindo o grupo para o Telegram, um grupo maior, a gente concentra todo mundo ali no mesmo perfil, no mesmo grupo, as pessoas que querem a mesma coisa, para conviverem juntas, para estarem ali, para ter com quem trocar, para ter com quem conversar, porque não dá para você repetir, estar fazendo a mesma coisa e falar assim, agora vai ser diferente, meu 2023 vai ser diferente. Parece clichê isso, mas é exatamente o que a gente faz quando entra no piloto automático do ano. Então agora o ano começou, começa a trabalhar, começa a fazer as coisas e tudo mais, começa a se repetir a mesma coisa que aconteceu todos os outros anos. E a vida continua uma droga. Aí fala, nossa, de novo, olha só, eu tô doente de novo, tô com candidíase de novo, tô com infecção urinária de novo. Por que que tem de novo o problema?
Porque está fazendo possivelmente a mesma coisa. Porque você não tinha consciência do que você estava fazendo, você não tinha consciência da sua cronologia. O que é a cronologia? É você olhar desde o momento que você se lembra da primeira vez que você usou medicação. Você olhar para essa história, para a sua história. Isso é um movimento que a gente faz, que a gente fez na imersão Uma Nova Mulher. Inclusive, quem não participou dessa imersão, está aberta a imersão. Eu abri o replay para vocês assistirem. Vocês que são nova por aqui, pode escrever Nova Mulher que vocês recebem o link da imersão Uma Nova Mulher para vocês poderem assistir. É gratuito, tá? O replay. E lá eu faço alguns movimentos com vocês de montarem a cronologia, a história de saúde e doença de vocês. E eu coloco qual foi a data, por exemplo, eu com 18 anos, que eu era um choquito. Qual foi a intervenção que foi feita? Ah, tem que usar Diane 35, tem que usar o anticoncepcional para tratar a acne. Depois, tem que usar a eritromicina, um antibiótico para tratar a acne. Depois tem que usar flutamida, depois tem que usar Roacutan. Em nenhum momento ali teve uma intervenção nutricional. Fala, não, hoje vocês até escutam muito, vê vários lugares falando, mas lá na época, né, em 2002, 2003, né, quando eu era adolescente, saindo da adolescência, pouco se falava. Isso até foi um dos motivos que eu decidi ser nutricionista, né? Porque no fundo, eu já tinha isso muito bem alinhado, mas eu não sabia como fazer. Levei bastante tempo e muito investimento para ter esse conhecimento, para saber o que funciona, o que não funciona e assim por diante. Então, não se sinta mal se você veio fazendo as coisas, veio tentando, veio buscando tratamentos, porque o caminho errado, a tentativa é o aprendizado. Ali você sabe que não funciona mais. Sheila, eu tentei aqui, esse caminho não funcionou. Eu fiz o laser, Sheila. Eu fiz o ozônio. Eu busquei lá um produto específico. Apliquei a pomada, apliquei o shampoo, apliquei algo intravaginal. Ótimo, você já sabe o que não funciona. Agora, o que você vai projetar a partir de agora e vai fazer esse ano, a partir de hoje. O que você vai fazer de diferente para você colher e plantar e semear para você poder colher diferente? Qual foi a decisão que você tomou? Você já tomou alguma decisão? Aquela pausa reflexiva, hein? A Gorete perguntou, vegetariano estrito pode fazer o protocolo? Pode. Vegetariano, vegano. Comida, gente. O método é sobre comida e, se necessário, suplementação. E eu explico como funciona a dose de manutenção, dose de ataque. Você tem dúvida, você pergunta. Ontem, estava falando com as bem nutridas, estava lá com a turma 20, com de outras turmas também, porque a gente vai se encontrar amanhã. Então, no sábado, a gente tem um encontro oficial, tá certo? Então, você não entra e você fica assim, não sei, acabou, Sheila não existe, Sheila sumiu. Não, eu estarei lá, tá? E sobre ser vegetariano e não ser vegetariano, a cura não é referente se você come carne ou se você não come carne. É o que você come sendo suficiente para você nutrir as suas células, independente se você come carne ou não, tá? Então, isso a gente consegue fazer a adaptação com o alimento, e quando não é suficiente, entra-se o suplemento. E aí eu ensino lá no método como fazer, se necessário, tá bem? Na família de vocês conseguiram fazendo esse movimento? Fez algum sentido eu trazer esse conteúdo para você olhar um pouco os familiares, as pessoas que criaram você, e você enxergar para a saúde e a doença deles, e você observa que você está repetindo alguma coisa? Você conseguiu identificar alguma coisa? Coloca aqui nos comentários que eu gostaria de saber. Se você não colocar nada, eu sei que não serviu de nada esse assunto. A gente parte para a parte mais superficial, que é a parte das questões cotidianas mesmo, que vocês acabam perguntando um pouquinho mais, né? A pomada não funciona, esse tipo de coisa, tá bem? Eu quero fazer essa troca com vocês. A Vivi colocou aqui, não gosto da maioria dos alimentos propostos no método, o que eu faço? É o seguinte,
Quando a gente toma uma decisão que a gente quer viver uma vida diferente, a gente tem que assumir uma postura diferente. E a postura do nosso lado adulto, mulher adulta, muitas vezes é fazer algumas coisas. Eu faço algumas coisas que eu gostaria de não fazer, mas eu tenho que fazer. Por quê? Porque isso é ser adulto. E ser adulto a gente não faz só o que a gente quer. A criança birra, né? Fica ali, chora, bate o pé, fala, não quero fazer, não quero comer, eu não quero ir para a escola, eu não quero. O adulto, como ele tem consciência do que é bom e do que é ruim, ele age de forma diferente. Então, Vivi, você vai ter que adaptar o método e vai ter que transformar o seu comportamento do lado mais infantil para o lado mais adulto. Todos nós temos um lado infantil e um lado adulto, tá? E sempre a gente tem que deixar o lado adulto. Quando a gente quer resolver problemas, eu não deixo o lado infantil agir. Eu deixo, sim, a mulher adulta, falar, não, eu vou tomar providência quanto a isso. E referente a alguns alimentos, esses alimentos aqui eu não consigo comer porque eu não consigo atingir a quantidade de nutrientes. Você vai suplementar, tá certo? Deus fez comida e a ciência foi lá e fez os suplementos para as situações que a gente não pudesse ter acesso à comida. Então, tirando a comida que Deus fez, gente, não existe outra coisa para nutrir o corpo humano, a não ser os suplementos. Então, é assim que a gente faz a adaptação quando a pessoa não consegue comer. O suplemento é para suplementar aquilo que lhe falta. A Lê colocou aqui, eu gostaria de entender mais sobre psoríase. As doenças autoimunes, todas as doenças autoimunes, não só psoríase, vitiligo, doença de Crohn, hipotireoidismo de Hashimoto, isso indica que durante uns 5 a 10 anos da sua vida, alguma coisa aconteceu no seu corpo que foi agredindo o seu sistema imune, que foi ficando cada vez mais agressivo, e isso acabou danificando o próprio corpo. Então, o seu próprio sistema imunológico, ele ficou desequilibrado, desorganizado, mas não para baixa imunidade, necessariamente, e sim para uma alta imunidade, por isso que é autoimune. Então, o seu corpo fica tão acelerado que ele começa a matar os próprios órgãos. E isso é bem possível, além que você tenha uma intolerância alimentar que você não conheça, que você repete a frequência e a repetição de alimentos lá no seu passado, tenha sido grande, de alimentos que agridem, que o seu corpo não aceita, que o seu DNA não aceita e que você não sabia e você foi repetindo, tá certo? E um estilo de vida que você escolheu viver. Então, como que é a sua vida, né? De um modo geral, um modo global. Então, isso que faz uma pessoa desenvolver um quadro autoimune. É igual um interruptor, gente, de luz. O interruptor de luz, eu deixo ele aceso e desligo quando eu quero. Com relação à nossa saúde, tem muita coisa que nós temos o controle. A gente liga um interruptor e apaga o interruptor. Por uma questão de autoestima, muitas vezes a pessoa quer ligar um interruptor para coisa negativa acontecer. Por isso que existem os vícios, por isso que as pessoas usam drogas, por isso que existe o consumo excessivo de álcool, cigarro. Eu já bebi muito. Talvez se fizesse até uma análise, na época eu poderia ser considerada uma alcoólatra de quanto eu bebia. De cigarro, fumei por 10 anos. Por que existem os vícios? Isso é uma questão de autoestima. A pessoa quer destruir o próprio corpo, a própria saúde. E com o alimento não é diferente. Tem os momentos de conforto, de tomar um sorvetinho, de comer o bolo gostoso. Mas tem os momentos de agora eu preciso me tratar, de nutrir, de ser adulta e assumir a responsabilidade pela saúde e pela doença. Só que se eu não tenho consciência de tudo que aconteceu, eu não consigo tomar esse partido, que foi todas essas tentativas que vocês fizeram até aqui. Porque se o remédio tivesse feito efeito, você ia continuar tocando a tua vida do jeito que tá. Você não ia querer mexer em nada em relação à sua nutrição, ao seu estilo de vida. Só que não funciona. Não funciona. A repetição vai te levar a um estado muito profundo de adoecimento e outras coisas mais graves poderão acontecer. É questão de tempo. É tempo.
Então, o que fez uma pessoa desenvolver uma doença autoimune foi o tempo. Foi o tempo que ela ficou com o interruptor ligado. Então, ficou ali, ó, o interruptor ligado, gastando energia, o corpo ali, ó, acelerado. Por isso, mulheres, que aparecem as alergias. Uma pessoa, por exemplo, aí tem rinite, tem o sinusite, tem o bronquite. Ah, mas é de família, sempre foi assim, desde pequeno. Não, não é. Isso é um aviso do corpo que tem coisa errada acontecendo. Ah, eu não consigo ir no banheiro todos os dias. Eu como todos os dias, mas não consigo ir no banheiro todos os dias. Incoerente. Imagina como fica lá dentro. Esquece uma comida fora da geladeira em cima da mesa. Deixa essa comida lá, deixa lá. Imagina as fezes dentro do corpo como fica, gente. Podre. Não acontece purificação, limpeza do tubo digestivo. É claro que esse tubo digestivo vai adoecer. É culpa sua? Claro que não. Isso vem tudo junto com um sistema. Como que você aprendeu a se alimentar, como você aprendeu a se relacionar com os alimentos, como você recebeu os seus primeiros tratamentos. Então, quando você recebeu o primeiro antibiótico, se a pessoa não virou para você e falou assim, olha, esse antibiótico não é um milagre. Esse antibiótico não é Deus, você vai ter que fazer a sua parte na alimentação, cuidar para proteger, para você não desenvolver candidíase. Porque se tomar esse antibiótico aqui, os fungos estão só esperando para crescer. Você precisa cuidar da sua alimentação, aplica um protocolo pós-antibiótico, que é isso que eu ensino dentro do método, a fase de regeneração. Só que se você não tinha essa bagagem, esse conhecimento, você não tinha habilidade para executar. E isso, mulheres, é para quase tudo na vida. É igual eu quero um trabalho melhor. Eu desenvolvo conhecimento, habilidade para desenvolver uma atividade melhor. Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho habilidade, eu não vou conseguir subir de nível. Com os nossos cuidados nutricionais, com a nossa saúde, é a mesma coisa. O que te levou até aqui foi o conhecimento que você tem. O GPS, o mapa que você tem, tá faltando. Opa, você chegou até aqui. Tá bom, agora eu preciso do restante. Eu preciso saber o restante. Eu preciso aprender, principalmente, quem aprende não depende. Certo? Essa frase é muito usada. O que quer dizer isso? Que você não fica refém de nenhum sistema. Você não precisa ficar refém de uma indústria alimentícia, de uma indústria farmacêutica, para saber o que fazer, o que comer, como organizar sua alimentação, quando você está num estado de adoecimento. Você precisa aprender isso, porque você precisa também ensinar seus filhos, se você quer ser mãe. Ou você quer que seus filhos fiquem usando corticoide, antibiótico, antifúngico? Não, tenho certeza absoluta que você não quer isso. Mas precisa aprender. E o conhecimento que você tem, se você ainda segue doente, ele está insuficiente. Muitas vezes é lapidação, é inclusão, é a organização. Ah, isso daqui, eu preciso ajustar esse ponto aqui que eu não estou fazendo. Deixa eu incluir esse nutriente aqui que eu não estou fazendo. Isso aqui eu não estou conseguindo alcançar. A quantidade de nutrientes eu não estou conseguindo alcançar. Deixa eu incluir esse grupo de alimentos para aumentar o zinco, para aumentar o magnésio, para aumentar... É organização. E não acreditem que você, usando um suplemento isolado, vai fazer o seu corpo se recuperar, se nutrir, fazer pele bonita, cabelo bonito, que isso é suficiente. Porque se fosse suficiente, da mesma forma que você usou o antifúngico, o antibiótico, teria sido suficiente. E não foi. Certo? Bem nutridas, quem quer informação sobre o método, última chamada, tá? Para essa semana. Escreve método aqui nos comentários que vocês receberão as informações sobre a inscrição. O boleto parcelado, essa oportunidade muito boa para quem estava com dificuldade de usar o cartão de crédito. Estou dando esse recado antes que eu esqueça. Hoje vai encerrar esse boleto parcelado, tá? Porque é uma empresa terceirizada, deu um baita trabalho pra gente conseguir isso novamente para vocês. Então, aproveitem e oficialmente amanhã, quem é do método, vocês receberão uma mensagem minha,
tá? Da minha equipe também avisando o horário, como que vai funcionar o nosso encontro, tá certo? Tirando as dúvidas aqui de vocês, a Ana perguntou: Sheila, desde pequena eu tive muita dor de ouvido, inclusive de repetição. Nunca pensei na síndrome fúngica. Hoje tenho várias infecções de repetição. É bem possível, Ana, quando você era pequenininha, você tinha as infecções de repetição, tinha o probleminha no ouvido, e os seus pais te levavam no médico, né, pra ter um diagnóstico e um tratamento. Tinha o diagnóstico e você recebia uma medicação. E aí essa medicação também fragiliza o seu sistema imunológico. Toda medicação que é muito boa para uma coisa, mulheres, tem um baita efeito colateral para outras. Nós não podemos ser inocentes, né? Na nossa vida, tudo tem altos e baixos, tudo é uma questão de troca. Na medicação é a mesma coisa. A medicação, por exemplo, quando você toma um antifúngico medicamentoso, você está entregando seu fígado para o antifúngico, né? Então, você tá ali deixando o seu fígado extremamente cansado. E aí, você precisa reparar o seu fígado. Só que você nem sabia que tinha que reparar o fígado, né? Você sabia, prejudica o fígado. Mas não sei quanto de alimento eu coloco, quantas vezes na semana, quais são os alimentos que eu tenho que tomar cuidado, que podem intoxicar meu fígado e assim por diante, tá? Agora, quanto ao seu caso, o bom, Ana, é que você elevou a consciência. Então, você lembrou de algo que você tinha na infância. No meu caso, por exemplo, era amidalite. Então, eu era uma criança que sempre tinha amidalite. E muito da carência infantil, né, de querer a atenção dos pais ali, de ter o cuidado e tudo mais, quando os pais, a bagagem dos pais, de conhecimento dos pais, ele não envolve nutrição, o tratamento vai ser sempre isolado o medicamento, né? A medicação, que era o que acontecia comigo. A minha mãe fala que ela via as propagandas na televisão, por exemplo, as propagandas das bolachas recheadas. Então, era Traquinas, Passatempo, Cheetos, Bisnaguinha, o Toddy. É suplementado com vitamina. Ela acreditava que aquilo era suplementado com uma vitamina que seria boa para mim. Então, eu tomava a minha refeição, o café da manhã era leite com chocolate. Era extremamente viciada. Se um dia eu passasse sem tomar leite com chocolate, eu lembro, gente, parecia que eu ia morrer, assim, tipo, eu tinha que tomar meu leite com chocolate. Era uma coisa absurda, bolacha recheada, sabe? Então, eram os vícios que não eram os vícios Sheila. Não era a Sheila ali. Ali era um crescimento de bichinhos que vivem dentro de nós, que manipulam o nosso comportamento. Sei que isso pode parecer doido escutar eu falar isso aqui pra vocês, que os bichos modulam o nosso comportamento, mas é assim que acontece na natureza e também no ser humano. Eu até comentei ontem na live do fungo zumbi, que eu coloquei um post sobre uma série que está bombando na HBO. É uma série ficção, mas usa algo que realmente acontece na biologia, que é o fungo zumbi. E é um fungo que modula o comportamento das formigas, né? Esse fungo, ele deixa ali a formiga realmente fazendo o que ele quer. E no ser humano, o crescimento de fungos, independente se é Candida albicans, se é glabrata, se é tropicalis, porque todos esses nomezinhos são variações, mutações genéticas, assim como tem da Candida auris agora. E os outros tipos de fungo, malacésia, por exemplo, que dá no couro cabeludo, que coça, que dá descamação, esses fungos têm nomes diferentes, fazem parte de... Como se fosse, por exemplo, tem gente que é italiano, tem gente que é português, tem gente que é espanhol, mas a raiz é uma só, é ser humano. Então, o fungo é fungo, não importa o batismo do fungo. Só que uns são mais agressivos porque a mutação genética desse fungo aconteceu por quê? Porque o fungo, ele é extremamente inteligente. Ele vê a gente usando o medicamento e deixando a vida levar, e vai falar assim, esse ser humano aí tá achando que eu não vou dar conta do recado. E ele vai lá e tem adaptação genética, mutação genética e fica mais forte. E como que a gente pode se proteger? Como que a gente protege a barreira de proteção do corpo, do sistema imunológico? Não é com remédio. O remédio, ele ajuda a eliminar o invasor quando não há ainda mutação genética. É com alimento. Tá? A Lucilene perguntou, síndrome fúngica pode gerar fibromialgia? Isoladamente, não. Pode ser uma consequência. Não tem, estatisticamente, falando assim, olha, um problema com fungo
faz você desenvolver essa e essa doença. Não tem. São consequências. Por exemplo, uma doença pode levar a um processo inflamatório. E esse processo inflamatório pode levar a várias outras doenças. Nem sempre você vai encontrar o que causou exatamente o problema. É igual ovo e a galinha, o que veio primeiro. Mas se você tem fibromialgia e tem também sintomas fúngicos, como candidíase, micose, inchaço abdominal e tudo mais, uma coisa vai levando a outra, tá? A Gléria08 perguntou: Sheila, como uma asmática totalmente dependente de corticoide pode se desintoxicar dessa medicação através do método? Na verdade, se você é dependente dessa medicação, se você depende dela para viver, então você só se mantém viva por conta dessa medicação, você não tem como tirar essa medicação. O que você vai fazer? Você vai incluir alimentos para proteger o seu corpo dos efeitos colaterais da medicação. Então, na fase de inclusão de alimentos, tem listas, quem está lá no método agora já sabe do que eu estou falando. Então, tem a lista do DNA, tem a lista da imunidade, tem a lista do sistema imune. Então, a inclusão daqueles alimentos é o que farão você ficar protegida. Não é só a questão de desintoxicar, é a questão de proteger as células. Porque se protege as células, automaticamente você excreta o que é ruim. Tá? Então, é assim que vai te ajudar. Isso você já encontra na primeira fase do método, que são as inclusões de alimentos. Gorete perguntou: a dermatite atópica pode ter influência fúngica também? Dermatite atópica coça, descama, causa irritação, certo? Então, descamação, sempre que tem sintoma de descamação, por que está descamando? Depois que eu elimino fatores ambientais, você eliminou chuveiro quente demais, você eliminou produtos químicos, continua com o problema, indica que está crescendo algo na sua pele. Então, não é a coisa assim, é da Gorete, é da personalidade da Gorete, do gene da Gorete ter dermatite atópica. Não, é algo que está acontecendo repetidamente, que está levando ao quadro, que está dando gatilho para a inflamação. E esse gatilho pode ser o crescimento de fungos no seu corpo. Tá? Pode ser sim. As minhas mãos, gente, eu não conseguia ficar sem raspar. Por exemplo, eu tava no consultório, isso em 2017, atendendo, e eu atendia com as mãos enfaixadas por conta da desidrose da dermatite, e coçava muito, porque tava com muito crescimento fúngico, e cicatrizando, juntava várias coisas. E onde eu parava, eu tinha que ficar passando a mão, raspando a mão, coçando a mão, era uma coisa assim, terrível. Então, da mesma forma que é terrível ter candidíase vulvaginal, que dá aquela coceira que você não... meu Deus, eu preciso parar e tal. Eu tinha que colocar a mão dentro do freezer, assim, no gelo, tá? Pra parar de coçar. Então, tudo isso é uma sinalização de um processo inflamatório muito grave e de crescimento de fungos, porque eu tinha micose, eu tinha outros sintomas. Eu não tinha só o problema nas mãos. Assim como você, possivelmente você não tem um sintoma só, mas tem um sintoma que dói mais. E aí você vai se preocupar em querer cuidar do sintoma que dói mais, né? E aí quando você trata o sintoma que dói mais, do jeito certo, os outros sintomas tendem a ir embora. Sobre valor do método, quando vocês recebem a informação do método, vem todas as formas de pagamento, as informações. Eu vou colocar também nos stories as formas de pagamento, porque tem o link, mas eu acho que não fica muito visível para vocês, tá? Então eu vou colocar nos stories também, mas você escrevendo o método aqui, você recebe as informações, tá bem? O acesso ao método é durante 1 ano. Passando algumas informações aqui para Heloísa, Adriana, que estão perguntando aqui, Marcele, sobre o método, tá? O acesso ao método é durante 1 ano. Por que eu deixo durante 1 ano? Você vai demorar 1 ano para ficar bem nutrida? Não, porque existe uma fase de manutenção. E essa fase de manutenção exige mudança de visão daquilo que você quer realmente construir para sua vida. Então, eu deixo esse acesso durante 1 ano para você ir gerando esse novo comportamento e adaptando o seu comportamento a um estilo de vida saudável. Que muitas vezes você não consegue hábitos de 40 anos, você tem 50 anos, 40 anos,
Você mudar em 21 dias, em 30 dias, leva um pouco mais de tempo. Para eliminar sintomas, você consegue eliminar rápido. Para mudar comportamento e tomar a consciência que você merece uma vida melhor, isso pode levar um pouco mais de tempo. Então, por isso que eu deixo um ano de acesso. O valor por mês para esse um ano de acesso é R$ 197, tá? Você tem acesso a todas as fases do método, a toda a assessoria nutricional que eu ofereço para você durante esse um ano. Então, você tem dúvidas referente ao passo a passo do método, você pergunta e você tem sua dúvida esclarecida, tá? Então, você não fica com questionamentos se pode, se não pode, suplemento, o que você está fazendo, se vai trazer danos. Então, todas essas dúvidas são esclarecidas durante esse um ano de tratamento. Acha, mas por que tanto tempo um ano? Porque, como eu disse, eu não quero que você tenha uma coisa que seja provisória. É para você realmente ter uma vida transformada. Não é à toa, mulheres, que esses depoimentos vêm aqui pro meu feed. Esses depoimentos dessas mulheres que vêm aqui, fazem a live comigo, contam como que foi o caso delas, expõem a saúde delas, expõem a vida delas para impulsionar outras mulheres. Elas fazem isso de coração porque realmente transformou aquilo que elas não estavam conseguindo fazer há anos. Tá? A maioria é há anos. Tem algumas que são há meses? Tem, mas boa parte é há anos que vem carregando esses sintomas. O meu caso era há anos, tá? Então, você tem acesso a tudo isso durante um ano. Dentro do método, tem uma parte que eu explico questões de suplementação quando é necessária. É obrigatório usar suplemento? Não. Mas tem que tomar consciência de que, a partir do momento que você não consegue comer, você, mulher adulta, você se responsabiliza por aquilo que você consegue fazer, o que você não consegue fazer. O que você não consegue fazer, isso aqui eu não consigo fazer e tudo mais, então eu preciso suplementar. E aí eu ensino dose de manutenção e dose de ataque, como que você faz. Porque as doses não é o nutricionista que cria, um médico que cria. Não, isso é feito com base em estudos, em análises, e aí vem a dose de manutenção e dose de ataque, tá bem? Então, tudo isso eu ensino para vocês dentro do método, tá bem? E aí a Melina perguntou, quem fez o ciclo 21 livro digital, precisa mesmo assim do método? Por conta da assessoria contínua. Então, dentro do método você tem uma assessoria anual e você tem acesso a um grupo de pessoas. Lembrem-se do poder de estar com pessoas que desejam o mesmo que você. E lembre-se do poder de fazer uma pergunta certa e ter uma resposta certa. Às vezes uma pergunta você pode transformar muitas coisas na sua vida. Então essa é a vantagem de você ter esse suporte durante um ano. Então você ter um lugar que você confia que é seguro para você poder perguntar. Então, Melina, é essa a diferença do método. Não só essa, né? Porque tem as fases de reconstrução e manutenção, com todo o suporte, com toda a explicação, né, em vídeo, que isso dentro do ciclo 21 você não consegue receber dessa forma completa. Não é à toa que o ciclo se chama 21. É um ciclo de 21 dias. Então, é aquela faxina rápida. Sabe aquela pessoa que vem na sua casa, mas não vem para fazer faxina, ela vem para cuidar, para manter em ordem e tudo mais. Então, o ciclo 21 ele vem para fazer uma limpeza, para trazer uma elevação de consciência, uma organização muito boa, algo que é profundo. Então, se você precisa de algo profundo, de suporte, de assessoria, o seu lugar é no método, tá bem? O encontro das bem-nutridas do método. Eu acabando aqui, a equipe também vai ajudar a mandar os avisos, tá? Do nosso encontro. Então, se você tá em dúvida, Sheila, entrando no método hoje, amanhã você tem o nosso encontro, tá? Que é o encontro das bem-nutridas. E hoje você já tem acesso à fase de regeneração, fase de eliminação, com todo o passo a passo. São 20 passos. 20 passos iniciais. E aí, dentro desses 20 passos, você vai assistindo, colocando em prática, ficou com dúvida, pergunta. E aí, eu vou te ajudando a entender o que você não compreendeu, o que vai melhorar e tudo mais. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Teixeira colocou, eu também amo Nescau, mas eu parei desde agosto e não mudou nada. É porque não é mudar, não é o fato de você deixar de tomar Nescau que você vai se tornar saudável. Por exemplo, eu não tomo refrigerante desde os 14 anos. Isso não me impediu em nada em desenvolver a síndrome fúngica aos 32 anos. Compreende?
O que te faz ser saudável é compreender para o momento da vida que você está vivendo o que você precisa para esse momento. Se eu estou vivendo um quadro de síndrome fúngica, eu vou fazer uma alimentação para nutrição esportiva? Não. Eu vou fazer um protocolo antifúngico para esse caso. Ah, Sheila, eu vou maternar, depois o próximo passo. Então, eu vou depois cuidar do meu corpo, fazer uma manutenção disso. Aí é manutenção, eu não tô mais tratando. Por isso que a gente tem uma fase de manutenção no método. Tá? Então, Teixeira, o que está faltando em você é passo a passo. Você não sabe o que fazer, por isso que você tá sem resultado. Gente, conhecimento faz eu me desenvolver. Se eu não tenho conhecimento suficiente, eu continuo do jeito que eu estou. Não, isso não tem segredo. Quando a gente está travado em alguma coisa na nossa vida, é porque nos falta conhecimento. Tá? E a habilidade para executar. Como que eu vou executar isso? Então, você não se torna dependente, né? Dependente, porque você aprende. Luciana comentou aqui, estou com vários sintomas, candidíase de repetição, sinusite crônica, fadiga, falta de energia, coceira no ouvido. Só uma dúvida, estou com sangramento nas fezes, esse método é para mim? Sobre os sintomas que você citou, incluindo candidíase de repetição, fadiga, falta de energia, sim. Se você está com sangue nas fezes, pode ser por vários motivos, pode ser uma fissura anal, pode ser uma hemorroida. Então, você vai precisar de um diagnóstico médico para entender esse sangue nas fezes. Em relação aos outros sintomas característicos da síndrome fúngica, sim, o método é para você. Agora, eu não posso te dar o seu diagnóstico referente ao sangue nas fezes. Isso você vai precisar de ajuda, tá? Para identificar. Então, o método serve sim. Luciana, bem-vinda. E sobre sangue nas fezes, gente, não fiquem com... Nossa, meu Deus, pode dar uma palpitação. Isso acontece, tá? Às vezes é uma fissura. Isso acontece, por exemplo, em crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca. Então, a criança tem alergia a algum alimento, ela come esse alimento, sai sangue nas fezes dela. Olha como a alergia é grave. Então, pode ser... por isso que eu disse pra Luciana que pode ser várias coisas e coisas simples, tá? Que podem gerar o muco ou sangue nas fezes, tá bom? Mila, qual alimento que é bom para desintoxicar o fígado? Tem vários, Mila, tem vários. Na fase de gatilhos, na fase de eliminação do método, tem o protocolo que eu vou passando pelas partes, né, do corpo, sobre a inclusão de alimentos e como que vocês têm que olhar para ver se está funcionando certo ou se não está funcionando certo. Então, com relação ao fígado, eu até postei um videozinho curto aqui no feed. Então, você pode dar uma olhadinha lá que vai te ajudar a entender. Eu falo dos alimentos, tá? Que não é a nossa pauta aqui hoje. Roberta, Sheila, eu tenho síndrome do ovário policístico, síndrome do intestino irritável, alergia alimentar. Entra para o método SP? Alergia alimentar, síndrome... Sim. Tá, Roberta? Você tem um quadro inflamatório. E aí, essa alergia alimentar que você está se queixando, pode ser que você tenha alergia alimentar tardia e tem alguma coisa de intolerância alimentar, que você ainda não sabe a diferença, né? Que são duas coisas diferentes, que isso eu explico para vocês em detalhes lá no método, tá? As dores principais das bem-nutridas que entram no método acabam sendo candidíase, micose, inchaço abdominal, cansaço que não passa, falta de libido, tá? Isso acaba sendo o combo. Isso não impede, igual o caso da Roberta, de ter um quadro inflamatório. E esse quadro inflamatório gerar consequências fúngicas também, tá? Então, ajuda, Roberta. A Sara perguntou, cortes do dedo do pé, frieira, como tratar? Gente, micose na unha, micose na pele ou candidíase na região vaginal, que é um tipo de micose, é tratada do mesmo jeito. É tubo digestivo. Mas, Sheila, como que eu vou tratar o tubo digestivo e meu pé vai ficar saudável? Porque, gente, não é à toa que a gente come. Pra que a gente bota a comida pra dentro do corpo? Isso não é só para matar a fome, é para regenerar tecidos, para fazer células, para fazer o seu sistema imunológico ter a capacidade de cicatrizar, de não deixar fungo crescer.
Então, além de você desativar os gatilhos aí de sapato, de básico, né? De meia de algodão, os gatilhos aí de coisas que você consegue ter controle fácil, você regenera o seu tubo digestivo, tá? Então, é assim que você vai se libertar desses sintomas e de outros, que eu arrisco dizer que se você tem frieira, você tem outros sintomas. Eu cansava a gente na minha casa de ver minha família usando creme e pomada pra micose. Micose era uma coisa assim que, tipo, na minha casa era a coisa mais normal do mundo. E não era porque um contato com o outro ia passando, é porque a nutrição era insuficiente pra gente se manter saudável. Era uma nutrição muito ruim, um sono muito ruim. Então, tinham muitas coisas, muitos pilares em desequilíbrio. E entender, até eu entender que era um protocolo antifúngico, né, que eu precisava, levou um tempo. Porque até então eu achava que era só reeducação alimentar, nutrição esportiva, que eram as áreas que eu gostava e que eu atuava na época. E que eu fazia isso e tô saudável, só que eu tava cheia de sintomas e eu normalizava os sintomas. Então, assim como vocês, em algum momento, vocês normalizaram. Falaram assim, é assim mesmo, isso aqui sempre volta. Então, eu ficava desse jeito assim, eu sempre tive isso aqui. Na minha família, todo mundo tem isso daqui. Por isso que eu trouxe a reflexão inicial aqui da nossa conversa, né? De olhar para os familiares. Porque eu também olhava para meus... todo mundo tem, né? Por que, né, vai ser diferente comigo? Não, vai ser diferente porque eu vou fazer diferente. Eu sou igual a eles, meu DNA é 50-50. Eu sou igual, mas eu faço diferente. Por honra a eles e por honra à minha saúde. E isso precisou muito trabalho de autoestima, gente. Muito trabalho. Muito trabalho. Então, eu muitas vezes eu me sabotava, assim, porque é senso de merecimento mesmo. Sobre inchaço abdominal ser causado por fungos. Por que o inchaço abdominal pode ser causado por fungos? Porque o intestino delgado é o lugar onde eles amam ficar. Então, você pode ter fungo em qualquer parte do seu corpo, mas vai ter lá no intestino delgado também. Sheila, tem algum exame para ver isso? Não, dificilmente um gastro pede, dificilmente é feito um exame para SIFO, né? Que é a sigla em inglês desse crescimento de fungos aí no intestino delgado. Só que os sintomas mostram que são as infecções fúngicas de repetição, tá? Então, por isso que algumas pessoas têm inchaço e outras têm, inclusive, diarreia. Então, quadro de diarreia é um forte indicativo. Pode ter intestino preso? Pode também. Aqui, intestino preso é o mais comum, né? A diarreia acaba sendo casos mais pontuais. Bom, deixa eu ver aqui, bem nutridas. Melina, você que comprou errado, fala com a equipe, tá? E aí vê se consegue fazer o ajuste pra você, tá bom? Não fica triste, não. A gente conversa com a equipe, que a equipe resolve pra você, tá bem? Manda uma mensagem no contato. Esse e-mail tem aqui no meu Instagram. Contato, você vai ali no e-mail, contato@sheilapachico com 2cs.com.br. A Bia ou o Alve irão te ajudar, tá bem? Que hoje a gente tá a postos. A gente teve um período de recesso, então o e-mail tava sem resposta e agora a gente já tá todo mundo com todo vapor. Dé perguntou, Dé Barbosa, estou em crise de candidíase desde 2019. Ano passado e esse ela não dá trégua. O método resolve? Sim, Dé, o que vai resolver, o método, ele traz o passo a passo, as ferramentas, tudo que você precisa saber para ter conhecimento para resolver. E aí, juntas, você faz a sua parte e eu faço a minha parte. A gente faz juntas. O método não vai fazer sozinho, então precisa ter interação. Sheila, é óbvio isso que você tá falando. Não, porque às vezes, bem nutridas, vocês estão tão acostumadas a usar medicação que vocês só querem passar um negócio e esperar. E falar assim, isso aqui vai resolver. Não, é pegar e aprender, porque quem aprende não depende. Você não vai depender de mim para ter todas as respostas, porque você vai aprender. Eu vou estar lá, eu vou responder, mas com o tempo você vai saber interpretar o que o seu corpo está te avisando. Quando você come alguma coisa, o aviso dele, a sinalização de te avisar, olha, toma cuidado com isso daqui. Isso é sentido, gente. A gente tem esse sentido de perceber. Só que a gente perdeu isso por conta do estilo de vida moderno. Então a tecnologia ajudou a gente em muita coisa, só que a gente foi perdendo os nossos instintos.
E sobre mudar os hábitos, mudar hábito, isso faz parte de estilo de vida. A Fá até comentou aqui, que escreveu nos comentários. Mas um tratamento, eu preciso saber onde eu estou, em qual fase eu estou, o que eu estou passando, qual momento que eu estou executando. Se eu não sei qual fase que eu sou, eu não sei qual fase que eu estou do tratamento. Eu não sei qual passo que eu estou. Se você não sabe o passo, você se perde. Você não sabe o que está dando certo e o que está dando errado. Compreende? Por isso que é um passo a passo guiado. É um passo a passo guiado. Sheila, estou aqui no passo 5 da fase de eliminação. Nesse módulo aqui você falou isso. Isso aqui tá dando certo pra mim, mas esse outro aqui não tá dando certo. O que eu posso adaptar? Compreendem a elaboração da pergunta? Tá? Então é assim que funciona o passo a passo. Ah, Maria, que bom. Feliz em ler o seu relato. A Cris perguntou se o método ajuda na desbiose. Sim. A palavra desbiose quer dizer desequilíbrio, tá? Desequilíbrio. Então, se você tá doente, você tem um desequilíbrio, tá bem? Bom, gente, eu acho que eu me perdi aqui nos comentários. Peraí. Sobre as bem-nutridas que estão aqui, a gente se encontra amanhã. O encontro fica gravado. Se você fez a sua pergunta na plataforma, ela vai ser respondida de forma profunda amanhã. Algumas eu respondo pela plataforma, outras eu levo para o nosso encontro para a gente elaborar, para a gente se conhecer, para ouvir o que está acontecendo de fato com você, para a gente realmente tratar de uma forma um pouquinho mais profunda, tá certo? Então a gente se encontra e eu respondo amanhã, sábado. Sheila, não vou poder estar ao vivo amanhã, o que eu faço? Terão sempre outros encontros durante esse 1 ano de acesso. Você tem encontros comigo, você poderá estar em outro, tá? Em outros encontros. Fica gravado também e você pode assistir depois, tá? Então, a inscrição do método está aberta. Você pode fazer sua inscrição hoje, participar de tudo isso amanhã, tá certo? Todos os nossos encontros e receber todos os materiais, todos os acessos, todo o passo a passo. Hoje você consegue fazer a sua inscrição. Boleto parcelado vai ficar liberado até hoje, se eu não me engano, meio-dia, que é quando dá as 24 horas, que a gente fez a negociação ali com a empresa para poder fazer esse boleto parcelado para vocês. Então, se você tem dúvidas das formas de pagamento, pode escrever método aqui nos comentários que você recebe um aviso no seu direct para ter todas as informações em relação ao método, tá bem? Se você ainda tá muito crua, se você ainda, Sheila, ainda não sei muita coisa sobre síndrome fúngica, sente que quer deixar para depois, ainda vai permanecer ainda um pouco mais no estado que você está, eu te convido a ver a imersão Uma Nova Mulher, que eu deixei o replay liberado. Então escreve Nova Mulher aqui nos comentários do feed ou aqui da live, que você recebe os vídeos para você começar a se aprofundar. Porque se você não receber conhecimento, mulher, a sua vida vai continuar igual. E se tá ruim, pensa o seguinte, se você tá ruim com sintomas, não vai melhorar. Fevereiro não vai ser melhor que janeiro, que não vai ser melhor que dezembro. Então, essas promessas de final de ano vão por água abaixo, porque você não está aprendendo, você não está se nutrindo de informação e de alimentos. Então, chegou a hora de dar o basta e de começar a agir. Ninguém vai poder agir por você. Ninguém. Tá? Então, é uma ação que você precisa tomar, precisa dar o passo e falar, opa, agora eu vou fazer isso. Você vai ter energia, sempre vai estar, nossa, eu tô com muita força para fazer isso. Não. Você vai estar cansada, muitas vezes você vai estar triste, você vai estar desanimada, porque ninguém quer estar doente, gente. Ninguém quer estar doente. Mas você precisa, mesmo assim, mesmo sem energia, mesmo sem foco, mesmo sem concentração, mesmo triste, falar assim, não, deixa eu aprender isso daqui, deixa eu assistir isso daqui, deixa eu dar esse passo, deixa eu cuidar desse momento para cuidar de mim. Então faz isso por você. Isso você agindo dessa forma, você começa a nutrir a sua autoestima. Quando você começa a aprender algo por você, para fazer bem para você, você começa a nutrir a sua autoestima. Você não vai nutrir a sua autoestima tendo aí uma coleção de 50 bolsas na sua casa. Você não vai nutrir a sua autoestima comprando
panela, comprando cortina, comprando sofá, comprando uma TV nova. Isso é uma ilusão. Ilusão. Vou comprar a roupa tal, porque não? Não, isso é autocuidado, né? Eu cuido do meu cabelo, cuido da minha pele. Mas não é isso que nutre de fato a minha autoestima. O que nutre a minha autoestima é eu estar saudável para poder produzir na terra, para poder ser melhor, e a partir do momento que eu estou melhor, eu consigo passar isso adiante. É para isso que a gente está aqui. Porque se a gente só fica doente, a gente só fica querendo sugar, né, tentando buscar ajuda, socorro, 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 e eu não evoluo. E eu não tenho processo de evolução. Que são os momentos felizes. Então, mulheres, espero vocês do outro lado no método, tá? Até amanhã, bem nutridas, 8 da manhã. Quem não puder estar ao vivo, fique tranquila, vai ficar gravado. Para quem está indeciso em relação ao método, todas as informações no link do perfil. E um grande beijo, seguimos, vamos com tudo. Ótima semana para vocês, ótimo final de semana. Até amanhã.